sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio. Uma campanha. Rádio Cidade, a rádio que todo mundo ouve. Vem com a gente, Rádio Cidade FM. Rádio Cidade FM. Gente, vamos iniciar o baú do esporte desta sexta-feira para lá de especial. Esse aqui rendeu até um anúncio nas redes sociais, porque estamos aí com um convidado analógico. Eu brincava com ele aqui, né? O professor Heitor é um cara analógico, não tem rede social, o celular dele não tem WhatsApp, né, professor Heitor? E ele é uma pessoa que estudou, né, e faz o seu dia a dia ser muito saudável, inclusive se afastando aí dos meios digitais, que para alguns, infelizmente, virou um vício. Professor Heitor, eu sou muito agradecido, extremamente feliz hoje nesta sexta-feira, porque fui seu aluno e eu vi nas postagens que fizemos aí a quantidade de pessoas que estão aguardando a sua entrevista aqui na 104.9. Seja bem-vindo ao Baú do Esporte. Boa tarde, meu nome é Heitor Brackmann e como esse aqui é um pequeno desafio para mim, porque eu fiz muitas atividades na cidade como cidadão ibirubense, depois eu fui nomeado cidadão ibirubense e, como você disse, tem muita gente aguardando a minha entrevista. Em função disso, eu não posso pipocar, né? Eu vou ter que fazer gol de tudo que é lado. E eu tenho me preparado, tudo que eu vou falar aqui eu tenho provas, eu tenho foto, eu tenho 6 arquivos aqui, mais. Então eu queria começar com uma foto, um pouquinho diferente essa entrevista. Vamos começar por onde o senhor nasceu. Eu queria fazer uma linha do tempo, até para nós não pularmos etapas. Eu tenho traçado aqui uma linha de tempo que a gente trabalha em cima disso. O senhor me disse que é de Montenegro, a gente sabe que muitos alemães chegaram lá naquela região, né? Foram colonizando, então acredito que o senhor também tenha mais ou menos essa história de vida, né? Sim, eu nasci no interior de Montenegro, uma pequena aldeia, nem vila não era, pobre. O pai era diferenciado, ele veio de Estrela, se mudou para lá. É Novo Paris. Hoje ainda se fala Novo Paris, agora já tem conexão com asfalto. Opa. Isso surgiu há poucos anos. Eu tenho uma irmã, que eu paguei a faculdade para ela de odonto, ela mora lá. Uma outra irmã que fez análises clínicas na URGS, está lá também. Tem um irmão, geólogo, mora ali em Poço das Antas, um pouquinho mais perto daqui. Uhum. E, então ele tem atividades ainda seguidas lá, ele fiscaliza, dá licenciamento e tudo mais. Então Montenegro é uma cidade com um futuro muito grande. A família era simples, professor, morava no interior. O que o senhor lembra dessa fase aí, até os teus 12, 13 anos de idade, o senhor lembra de... Não tinha televisão, celular nem pensar. Então, o que nós fazíamos de criança? Ia na escola, aí no intervalo nós jogávamos futebol de campo, tinha um campo do lado da escola. Até o problema da professora era trazer nós de volta para a sala de aula, porque nós às vezes jogávamos por 1 pila, 2 pila, para ver quem ganhava e pagava. Isso com 6 anos, 7 anos, em diante até os 12. Então, ali com os 10 anos de idade, nós tínhamos um time de futebol da comunidade muito bom. E eu, com 10 anos, já era titular. Primeiro chute que eu dei, cruzei uma bola e o centroavante fez gol de cabeça. Fiquei muito feliz, muito realizado. Daí o pai inventou eu botar eu no colégio interno em São Leopoldo, escola evangélica. Era o caminho da maioria, da gurizada, e talvez alguns com problema de comportamento. Sim. E coisa mais. Vamos corrigir esse guri e tal e coisa. Então ali eu me realizei bastante, porque ali o colégio, fiquei 3 anos, e aí o colégio se mudou para Ivuti. Então lá em São Leopoldo nós tivemos muita iniciação esportiva, quase por conta própria. O professor de educação física não tinha, era um professor de português, fazia chamada e largava a bola de futsal. Futsal lá era só permitido jogar depois da igreja, domingo de manhã, das 10 às 12. E então o resto das tardes era basquete, vôlei, salto à altura, salto à distância. Eu fazia todas as atividades. Quem foi o professor de educação física do professor Heitor?
Lembra dessa figura? Quem foi o teu professor? Em São Leopoldo e em Buti. Em Buti era o professor Vic. Ele já era um professor quase se aposentando, bem. E daí, em função dele, eu fui dali, fui a Passo Fundo fazer a faculdade. Fiz o vestibular, fiquei em 6º lugar, muito bem. Fiz várias competições por lá e eu gostaria de falar algumas sobre as competições que eu realizei em Ibuti, e nem tanto em Ibuti, mas participei no Hamburgo de jogos intermunicipais, 100 metros, 200. Era um bom atleta já no início? Eu era muito bom. Eu vou te contar uma Se coisa. destacava em várias modalidades. Todas coletivas e atletismo. Por exemplo, atletismo tinha competições das escolas evangélicas do Rio Grande do Sul. Em 64, eu participei da primeira prova de 100 metros. Fiquei em primeiro lugar, em São Leopoldo. Em 66, eu tirei o primeiro lugar em 100 metros em Juí. Em 68, em 3 de maio. Em 70, em Santa Cruz. Eu fiz o tempo de 10 segundos e 90 segundos. Daí já foi um tempo muito bom. Daí, depois disso ali, eu fui para Passo Fundo. Fiz a faculdade, 1 ano, aí participei de várias... O senhor não foi para o quartel? Não, eu fui dispensado. Ibuti não era município... Foi uma falha, de repente, depois desse ter ido, ia ficar mais bem preparado ainda. Imagino. Porque a gente fazia uma preparação por conta, nós corria por conta. Então, em Passo Fundo, eu participei dos Jogos de Primavera, fiquei em primeiro lugar. Depois, de novo, nós fomos várias vezes competir em Rio Grande e em Pelotas. Em Rio Grande foram os Jogos Universitários Brasileiros. Eu tirei o primeiro lugar em 100 metros, segundo lugar em revezamento e terceiro lugar em 200 metros. Foi muito bem, sempre fui bem. Daí, em Passo Fundo, houve um movimento dos Jogos das Faculdades de Educação Física do Rio Grande do Sul. E daí nós fizemos várias equipes, basquete, vôlei, futsal, jogava futsal também, jogava muito. E daí eu fiz 100 metros também, fiquei em primeiro lugar com todas, URGS, Pelotas, PUC, Caxias do Sul, Uruguaiana. Então, foi o senhor tinha na família atletas? O irmãos? pai era corredor, jogava bola também, mas... Quem foi a tua inspiração, professor? A inspiração era se ocupar. Era a ociosidade? Desde os 6 anos eu joguei bola. 6, 7. 7 anos ganhei a primeira chuteira. Era não ficar ocioso, né? Sim, a gente precisava praticar alguma coisa. Mas como eu queria falar antes, que eu queria começar a mostrar uma foto aqui, que é uma princesinha aí. É minha bisneta, Maria Cecília Brackmann. Ela mora em Passo Fundo. Que linda. Maria Cecília. Em função disso, a gente tem feito esses trabalhos todos, né? Então, Ibuti tem tudo que aqui foi uma foto de Ibuti, nosso time de futsal do colégio, que ninguém ganhava de nós. Inauguramos a quadra do Esporte Clube Ibuti, de futsal. Nós jogava futebol de campo também lá. E eu leio minha outra foto aqui. Que não. O professor trouxe o álbum completo da família aí, né? Tem aí recortes de jornal. Houve, nem brochir, houve um jogador que jogou no Grêmio vários anos, não sei se tu lembra, ponta esquerda, grande jogador. Conhece? Você lembra? Ponta esquerda de que ano? 68, 67, 66. Aí me Loivo Johan. Loivo Leão, chute forte, jogou no Grêmio vários anos. E então ele morava ali. Quando terminava o Campeonato Gaúcho, eles vinham lá com meio time colorado, meio time gremista. Daí veio Everaldo, Jadir. Vou mostrar essa foto aqui. Se tem alguém me ouvindo, me vendo, o mundo afora, pode ver essa foto aqui, é de maior importância possível para mim.
Foi eu o tô mais aqui. perto que o senhor chegou da dupla Grenal? Dá pra dizer assim? Foi a parte mais perto que eu cheguei na dupla Grenal. Não chegou a jogar no Grêmio e no Inter, mas Não, jogou não. contra. Então foram 2 jogos, nós perdemos 2 jogos. Então eles ganhavam almoço, janta, e chopp à vontade, e encerramento de temporada. Então foi bom, sempre fui lembrado. Depois fui a Passo Fundo, houve mais um encontro. E daí eu não fui mais lembrado porque não participava mais dos jogos. Eu jogava lá no Brochir, eu era o Juventude de Brochir. E daí depois nós fomos tudo... aí eu fui à faculdade de Passo Fundo, aí depois... A escolha do curso de Educação Física para o senhor era natural? Foi ou natural Era o que o e senhor queria? sem consenso. O pai não queria que eu continuasse estudando, porque custava, né? Eu Era não tinha particular. trabalho em Passo Fundo, a faculdade é particular e era bem complicado lá, porque não tinha um centro. Hoje tem um centro, todo mundo está no mesmo lugar. Nós pegava, às vezes, 5 ônibus para pegar 5 matérias diferentes na cidade. Nossa. Às vezes, lá no IE, depois no Hospital Municipal, depois na Efrica, lá embaixo. Então, era tudo ônibus, 2 Não pila, tinha 1 pila. um campus hoje que Não, chegava não, lá e só fazia tudo. veio bem depois, só. Então, depois eu fui para... Eu vim, então... O senhor se formou. Que ano o senhor se formou? eu não me formei. Eu fiz 1 ano, daí eu disse, eu vou desistir, o pai não tinha mais dinheiro para me pagar. Daí eu estava... Daí tem um outro assunto aí que nós temos que levantar, que é a Margarida, minha esposa. Então eu estudei em Buti até 70. Ela veio em 68 para lá fazer catequese. E ela estava 1 ano na minha frente. Daí nós conhecemos pelo esporte. E em cima disso, nós começamos a namorar. Daí eu fui a Passo Fundo, ela foi para Ibirubá trabalhar. E daí numa época... Margarida é de Ibirubá? família? ela é do Pasto do Lagoão. Pasto do Lagoão. Ela tem Qual é o nascimento. sobrenome dela? Margarida Maura de casa. Maura. Hoje é Bracma. Em cima disso, em setembro, eu vim para cá passear, feriado. Aí tinha uma competição no campo do Grêmio, Ibirubá, das escolas. Não tinha nenhum professor de educação física participando. É tudo os outros professores que organizavam essa competição. Muito mal feita, fraca, salto de altura, sem encaixe de areia, 100 metros, nem uma pista no meio do campo. Então é em setembro. Daí eu já estava... A minha formação era sequencial das atividades que eu praticava lá. Vôlei, basquete, handebol, bola militar, tudo nós fazíamos. Então eu estava bem preparado. Eu vou dar aula aí. Daí, em outubro, nós fomos para Colorado, conseguimos um contrato pelo CPM lá, e depois, em março, nós conseguimos um contrato no ginásio General Osório, através da minha diretora de faculdade, Maria de Lourdes Rossellet, que foi uma grande estimuladora do campus universitário que tem em Cruz Alta. Então, naquele tempo também não tinha centro. Então, o que acontecia? Minha aula começava às 5 da tarde. O que acontecia? Pegava ônibus. Quando não tinha ônibus, aí tinha que pegar às 3 horas da tarde. E quando eu tinha um FUCA, ia para Colorado, dei 1 ano de aula em Colorado. E aí, estado de chão, pedra, eu fiz 360 mil quilômetros para terminar toda a faculdade. Nossa Senhora. Troquei o motor do auto 3 vezes, não dava para trocar de carro. O salário era pouco, família e coisa e tal, né? Então, ficou assim. Daí depois nós trabalhamos lá em Birubá. O senhor começou a faculdade em 70 e terminou em 74. 74. Conseguiu em 4 anos ainda? Sempre 4 anos. Para fazer a licenciatura plena, para estar dentro do plano de carreira do Estado, né? E em cima disso... Aí eu joguei 2 partidas pelo Juventude de Birubá. Eu era preparador físico desse time. Daí faltou gente. Disse, Heitor, vai, pega uma foto aí, vamos mostrar a foto. Faz a ficha e vai. Vai, pega a ficha. Botaram 2 jogos, fiz 1 gol. Era centroavante. Eu joguei 2 meio tempo, então eu tenho 1 gol por partida. Isso é uma média muito alta, né? Tá bom, isso aí já foi feito.
Aí depois ali, nós dando aula, e onde nós dava aula? Não tinha uma bola quando nós chegamos no ginásio. Colorado não tinha uma bola, não tinha nada. O que nós fazíamos? Fazia alguns exercícios, umas corridas, e os alunos precisavam, eles queriam um esporte, eu estimulando. Aí, no fim, a gente conseguiu algumas coisas, mas foi muito precário. Eu estava dando aula lá no Instinto no Instinto Sem Nome, onde é que hoje é o centro comercial, ali tem atrás do clube comercial, para baixo ali, tinha uma quadrinha. Eu assistia o Inter vir jogar com o Florestal. Eu vim para Margarida aqui e nós vamos assistir o jogo. O jogo ia lá, eu assistia. De repente só uma vaguinha para jogar, mas ninguém... Famosa quadra do Sem Nome. É, exatamente. Mas já estava destruída toda. Tinha água empoçada. Então, os materiais, os ambientes de trabalho meu foi muito difícil. Aí não por isso que eu deixei de lutar para ter uma outra quadra. Daí nós fizemos um torneio, planejamos um torneio de handebol, nos dava muito handebol. Nosso handebol foi muito forte em Birubá. Verdade. Nós tínhamos atletas de excelência qualidade, Ricardo Urna, Alzir Nicolodi, Arli Fior, e aí vai. Se eu começar a citar esses nomes aí, a coisa vai longe. Então, nós fomos participar em Cruz Alta de várias competições de handebol. E como eu ainda era estudante, eu tinha que apitar umas partidas para ganhar nota na matéria de handebol e tal. E vôlei também, nós apitava. Depois nós participamos de uma competição organizada pela 9ª DE e pela SEC. E nós participamos de um time ficamos vice-campeão do Rio Grande do Sul de handebol masculino, infantil. E aí vai. Aí com esses atletas aí, professor? Daí, em cima disso aí, eu também entrei na história da ZIF. 79. A ZIF começa em 1970. Aí 78, 79, eu acho. Então, eu tenho essa foto aqui. É uma foto antiga, hein? 70. Todo mundo uniformizadinho ali, olha... Depois eu vou tirar a foto dessas fotos aí, então, a gente vai ficar com esses arquivos aí. Vamos digitalizar eles. Então, o Branco Trainer, o treinador, e eu era preparador físico. Antes disso, eu peguei o juvenil da ZIF. Tinha que ter o time juvenil, que se participasse do estadual, aí eu era preparador físico do time de cima, e treinador e preparador físico do time de baixo, juvenil. Daí, o treinador que estava com a ZIF, que era não sei se tu lembra alguma coisa sobre ele, o Nelson Marcondes. Ele era aleijado, ele treinava de cadeira de rodas, jogava tênis de mesa. E aí ele foi para o Rio de Janeiro trabalhar com o Brizola. Daí o que aconteceu? Daí vagou esse cargo, ninguém queria aceitar, ninguém queria fazer. E eu não estava também preparado, não conseguia me preparar em função de número de aulas, que eu estava 40 horas de aula no colégio, como é que eu... Aí eu treinava de noite lá, mas minhas atividades, nesse sentido, não foram satisfatórias para mim, nem para a ZIF. Daí essa foto aqui veio bem depois. Depois, quando nós ficamos vice-campeões estaduais, lembra? 3-2 contra o Grêmio. O Grêmio veio decidir aqui com nós. É um partidaço, ginásio cheio, lotado. O Griso, Pelé, Garrincha, Pelé de Colorado, Escurinho, Santos no gol, Paulo Gaúcho, essa turminha toda aí é conhecida e está tudo aqui nessa foto. E isso foi mais depois. Mas daí tudo bem, eu trabalhei 20 anos na ZIF, preparador físico. Amigas do Vôlei eu fundei em 79. Trabalhei agora esses dias, nós fizemos, em 2021, nós fizemos um reconhecimento pela Câmara de Vereadores, aí oficializamos a existência das amigas de vôlei, porque ainda continuavam treinando, jogando. Quem foram as grandes jogadoras de vôlei, professor? Quem? Marli, Freda, Úrsula,
Schieffelbein, a Nelva, a Senir, a Margarida jogou no início. Essa foto aqui é uma das iniciais, eram 6. Aqui falta uma, que é a Carmen, que ela era de Santa Maria, e o marido trabalhava no Banco do Brasil, jogava muita bola. Depois tem outras fotos das amigas. Aqui nos arquivos tem diversas competições. Levei as amigas de vôlei quase todo o Rio Grande do Sul. Sarandi, Carazinho, Cruz Alta várias vezes, Tupã, Fortaleza, 15, que era bem perto, né? Selva, Tapera, Soledade, Passo Fundo, e aí fizemos vários torneios também, né? Então elas não se extinguiram, até hoje estão. Então aqui tem uma foto que fomos da diretoria do Juventude e ficou campeão, vice-campeão. Que legal. Nós falamos aí do handebol, do vôlei, do futebol de campo, do futsal e os atletas do basquete, professor Heitor. Bom, então vamos fazer o seguinte. A minha atividade na escola se resumia em dar aula, preparar os atletas. Aí eu tinha uns horários vagos para fazer treinamentos esportivos no ginásio. Eu só cresci depois que veio o ginásio lá para o meu colégio. E esse ginásio é da escola do Estado, General Osório. Vários prefeitos tentaram tirar a administração da escola desse ginásio. Ali eu comecei a melhorar minhas equipes. Eu consegui dar treinos mais técnicos, mais intensos, com mais preparação, tanto física como técnica individual e depois coletiva. Ninguém mais ganhava de mim. Então houve sempre torneios e competições de vôlei, basquete. Tu falou basquete, mas eu dei basquete desde que comecei a praça. Então a praça surgiu por causa de mim. Estava precisando de mais espaço e mais qualificação. Aí eu fiz as 2 quadras, a quadra de basquete. Aí fizemos um torneio, a Sinodal promoveu regional de handebol masculino e feminino, lá na praça, e no Sem Nome. Revitalizamos ela um pouco e daí deu um baita torneio. Assim, a minha atividade era, então, preparar essas crianças. Começava muito forte, a 4ª, 5ª e 6ª série. 7ª, 8ª é manutenção e aumento da qualidade de cada um. Sim. Se um era mais disposto para aguentar um tirão. Outra coisa que eu fiz depois de aconteceu o estudo na academia também, avaliação física no início, era teste de Cooper, salto de distância, salto de altura, media a capacidade de oxigênio do pulmonar, bíceps, tríceps, tudo, está tudo anotado, está tudo lá em casa. Daqui a pouco a gente chega na academia do Heitor aí. Então. Mas um pouquinho mais tarde. Então, o basquete não teve assim uma abrangência maior de time forte, porque o basquete ele precisa de continuidade. Então, nós interrompíamos, fazia vôlei março, abril e maio, handebol junho, julho, agosto, setembro, outubro, basquete, e novembro, dezembro, handebol de novo. Então, todos os anos, tanto na Sinodal, que fiquei 11 anos na Sinodal, e todos os anos nós fazíamos os torneios interséries, tanto primeiro como segundo grau. Quando não tinha segundo grau, era tudo primeiro série. Eram umas competições acirradas, eram bonitas de ver a qualificação. Então, eu fazia 3 torneios, às vezes 4, 2 de vôlei, 1 de basquete e 1 de handebol. Aí, quando tinha mais material, eu dava menos handebol. Porque o handebol é fácil, trabalhar com uma bola, você faz diversos exercícios. Aí eu fiz um curso de handebol em Porto Alegre de 1 semana, veio um professor de Minas Gerais para dar esse curso, e
Eu aprendi muita coisa. Eu já jogava, então jogava na faculdade, tem as UFs, os jogos das faculdades de Associação Física, que eu falei antes há pouco. E, então, em cima disso, nós fazíamos nosso trabalho. Professor, o senhor quando chegou em Ibirubá, não existiam professores de educação física aqui Não ainda? existia nenhum. O senhor foi o primeiro Eu fui o primeiro. com essa formação. É. E aí imagina. Não formado ainda. Eu terminei, comecei a trabalhar com qualificação que eu podia, pela falta de professores. Então, o Cruz Alta, eu vim para cá, não tinha ainda a faculdade. Então, no segundo ano que estava aqui, abriu a faculdade. Eu fiz as matérias que eu não precisava, que não fiz em Passo Fundo. Fazia adaptação. Depois era currículo normal. Ou seja, o senhor foi o pioneiro aqui. Com certeza. Em Ibirubá. E tem muitos abraços aqui, ó. A Marta Thomas, querido colega, muitas saudades, ela escreve. O Vanderlei Martins de Jesus, grande professor, foi meu professor também. A Verônica Bratz, que saudades, professor. A Ledi Ribas Rutner, grande professor e colega. O Frederico Klein, também. Professor Heitor, saudade das nossas disputas do Colégio Sinodal com os times do professor Pedrão, da 15 de novembro, e os torneios da linha Floresta em Selbach. Isso aqui é só uma parte, tem mais de 50 comentários aqui para mim ler, viu, professor Heitor? Mas a gente vai fazendo aos poucos. A Floresta foi quase um início de umas competições maiores que nós participamos. Ali era um dia inteiro de competição. Eu juntava 2 ônibus no ginásio e um ônibus na Sinodal. Isso era tudo, várias equipes. Começava com mirim handebol, mirim vôlei, mirim basquete, futebol e atletismo. O atletismo tinha diversas provas. Quem organizava essas competições foi meu colega Paulo Welker. Ele se formou no IPA, em Porto Alegre. Então, ele conseguiu uma quadra de chão. Tinha só uma quadra de asfalto. Nós jogávamos handebol ali e basquete. E o resto era pista de atletismo, lavoura. Do lado tinha trigo. Até um dia, um aluno se perdeu e nós não achávamos ele para ir embora. E peguei uns 10 alunos, vamos caminhar para cá, para tudo que é lugar. E em cima disso, foi vários anos. Todos os anos eu fiquei campeão do ginásio. Soledade, Alto Alegre, Tapera, Carazinho, veio um monte. Era uma competição enorme, juntava horrores, gente. E foi assim muito bom, sempre com troféu e medalha para os alunos. Do basquete. Então, o basquete eu fiz vários bons jogadores. Porque você sabe quando tu faz um treinamento de basquete de uma categoria, quando você marca tempo dessa aula, 20 minutos cada lado, com 2 pedidos de tempo, se tu sabe que o placar passa de 100, tu tem ótimos arremessadores, tu tem excelentes trabalhadores com a bola, tanto com a mão esquerda, com a mão direita. Tu aprendia com a mão esquerda, a mão direita? Não. Acho que tu lembra, tu teve aula de basquete comigo. Sim. Com certeza. Com certeza. Até, quem foram os jogadores de basquete que se destacaram aí, professor? Ibirubá tinha futuro nessa modalidade? Não, porque terminava. A história do basquete, do handebol e vôlei terminava na 8ª série. Não tinha uma competição regional de basquete. Isso foi uma grande falha das faculdades de educação física. Elas que teriam... Eu fiz um projeto nesse sentido, eu tive que entregar no ginásio esse projeto, porque nós estávamos sendo exigidos fazer projetos nesse sentido. Ele diz, olha, eu vou fazer um projeto em cima das funções. Inclusive, surgiriam mais alunos para a faculdade se a faculdade se fazia presente nessa comunidade. Se eles vinham aqui. Então, tinha eu, tinha o Germano, tinha a Cilei depois. E daí era pouco. Eles tinham que vir juiz aqui e organizar. O Germano foi o segundo professor de educação física. Sim, Germano Kohn. Ele fez com um ano e pouco. Depois saiu. Conrad? Kohn. K-O-H-N. Depois a Ele era Lisa. de Iraí. Ele pegou um lugar lá que era meu e
Sim. Deu problema. E o terceiro profissional formado aqui no município, a Cirlei. A Lourdes Hipner. Ela foi minha Lourdes. colega do ginásio, né? Ela foi antes. E a Cilei acho que foi um pouquinho depois. Ela é muito. Ela tinha 20 horas no ginásio e dava aula na Sinodal também. Ela era bastante atlética também. Betinha. Ela foi levantadora das amigas do vôlei, muitos anos. Betinha de Oliveira escreve aqui, grande professor. O César Augusto Ristoff, meu professor, disciplina em primeiro lugar. O Ardon Ricardo Geuser, ele escreve, certamente o tio Heitor tem muito para compartilhar como professor, dava exemplo de educação e disciplina aos alunos. Na época tínhamos handebol, basquete, atletismo, vôlei e preparação física de todos os alunos. O José Zaquert também aqui diz que o professor Heitor também foi professor de educação física do José. O Anderson Ferraz, um dos grandes professores do esporte no ginásio. Glodomar Vogt, o Glodo, diz que o senhor também foi professor dele. O Griso Barzotto, que bom ver esse cara, grande professor Heitor. Quem era? Griso. Um gigante da educação e Eu não sei onde é que ele está. Gostaria de saber onde é que o Griso se encontra. O Griso está em Tem uma história do Griso, do Marlon. Eu gostaria até de contar, que é bastante... para ver como eu já tinha um olhar esperto em cima de atletas e que seriam atletas do futuro. O Marlon morava na frente da minha casa. Ele tinha 12, 13 anos. Ele jogava muita bola. O Griso jogava mais bola ainda, tinha um ano mais velho. Então eu pensei assim, meus pais moravam perto de Porto Alegre, Montenegro, era perto, eu vou levar esses dois para conhecer o Olímpico. E pegamos meu Fuca, eu, a Margarida e os dois piá. O Griso quase não embarcou, de tanta saudade que ele já tinha antes de embarcar, porque ele só tinha a mãe, o pai já tinha morrido. E a mãe era muito íntima com ele e tal. Então, ele foi muito meu atleta, ele fez tudo que eu consegui ensinar para ele. No futebol eu não ensinei muito, porque eu não tinha muito contato com essa área, porque futebol não era para dar no colégio, era para dar outras atividades. Então, nós fomos até Montenegro, outro dia fomos a Porto Alegre, fomos olhar, e tentando achar se... Mandei os dois trazer a chuteira, tentando ver se de repente não conseguiria fazer um treino lá. Mas era nas férias de julho, e daí o Grêmio só fazia pré-temporada em janeiro, fevereiro, março. Daí olhamos tudo lá, caminhamos, voltamos de tarde. Outro dia eles pegaram carona com um caminhão de porco, que meu pai trazia aqui para o frigorífico de Birubá lá debaixo. Eles tinham tanta saudade de voltar. Então vocês vão. Aí eu fiquei mais uns 3 dias e foi uma história bem interessante. Legal. Professor, nós temos vários aqui comentários também na nossa live ao vivo, e o primeiro foi do Jefferson Brackman, né? Ele escreve aqui, grande Heitor Brackman, és um exemplo de pai, sempre me inspirou com sua honestidade e integridade. Sempre foi um amigo, tentando passar seus conselhos e conhecimentos. Você e a mãe vieram para este mundo para fazer a diferença. Realmente, são abençoados. Souberam mudar a vida de várias pessoas para melhor. Amo vocês. Escreve aqui o Jefferson. Conhece esse cara aí? Acho que ele mora em Saldanha, dentista por lá. Tem muita relação com ele. Muito boa. Bom filho. Assim como o Delano, também é um bom filho. Também o Delano fez a faculdade de Educação Física, deu aula de natação. Ele foi responsável pelo agora vou ter que entrar um pouco na natação, né? Que foi um sonho posterior ao dar aula de educação física. Houve uma possibilidade de fazer uma quadra coberta, uma piscina coberta térmica. Funcionou bem, quase 10 anos, 11 anos. Muito bem, muitos atletas se formaram, vários atletas, inclusive, eu vou citar um aqui, não poderia dizer outros, o Marcos Franken, ele foi um grande nadador. Inclusive, por causa de mim, diz ele, eu vou fazer a Faculdade de Educação Física em Santa Maria.
Aí ele fez lá, fez pós. Quando se formou, ele disse, olha, professor, tu tem que vir aqui na minha formatura. E eu fui lá. Estou aqui por você. Ele É. escreveu para o senhor também, ele escreveu o seguinte, professor, ele diz aqui, grande professor de educação física e conselheiro. Uma frase dita por ele quando era meu treinador de natação no ano 2000 fez a minha vida tomar um rumo até os dias de hoje. Gratidão sempre. E ótima iniciativa, Andrei. Obrigado, Marcos, né? E professor, tá aí. O Marcos realmente lembra e deixa aqui uma frase, um sentimento de gratidão. É legal. A gente tem bastante esses exemplos. E aí tem outras meninas por dentro. Eu vou ter que terminar esse projeto de natação. É muito grande. Eu tenho 5 pastas com fotografias de projetos. Bom, só em Birubá nós fizemos vários prêmios de Birubá, estudantis, a Unimed, com o SESC, com a Faculdade Cruz Alta. Eles tinham que fazer, o Delano estudava e tinha que fazer um término do semestre. Aí eles vinham para cá, organizavam uma competição, eu arrumava os alunos, e daí, inclusive, eu tenho um currículo aí que eu fiz, ano que eu me aposentei, aí tem diversas competições. Não só aqui, nós somos... O senhor não foi lembrado para cidadão ibirubense? Sim, fui, quando eu me aposentei. Em que ano? Agora... O senhor ganhou o título na Câmara de Vereadores? Sim, mas a Câmara de Vereadores foi lá no ginásio, quando eu me aposentei lá. Então faz anos já. Foi bem. Não iam Foi deixar bem o senhor emocionante também. Houve choro. Aliás, o senhor é bem manteiga derretida, né? Né? O senhor é bem manteiga derretida, né? Chora. Ah, sim, mas também sou brabo também. Eu não tinha essa... Eu não tive acesso a esse professor. Não, mas é aí que quando emotivo. você enquadra... Eu vou lendo mais uns comentários, Tá. você vai puxando aí os livros aqui, porque ele veio com tudo que tem direito aí. O Jonas Lauksen também escreve para o senhor. A Cláudia e o Fábio Schwab, pessoa incrível, boas lembranças das aulas e treinos no General Osório. O Leandro Lagman manda um abraço. O Suzico também diz que você é nota 10. A Marley Domingo de Oliveira, esse é o cara. O Edson Kuffel, meu professor, aprendi muito com ele e ele sabe disso. Uma grande pessoa, ele e sua esposa, Dona Margarida. Parabéns, muito merecido, diz aqui o Edson Kuffel. O Regis Altmaier, esse professor era demais, disciplinador, diz o Regis Altmaier aqui. O Rogério Baggio, baita professor, amigo e um cara do bem. Tenho muito respeito a essa pessoa, a ele, a sua esposa, minha professora também. Manda a ele um grande abraço e quem sabe não lembra de mim, mas foi com o ensinamento duro dele que me proporcionou ser muitas vezes campeão. E aprendi muito bem basquete, handebol e o próprio futebol. Tenho meu respeito. Nunca consegui dizer a ele de cara a cara, mas estou falando agora. Obrigado. É o Rogério Baggio, professor Heitor, está te mandando essa mensagem. Eu conheço ele, me lembro dele. A gente se lembra muito, mas como você às vezes pega outras atividades, por exemplo, a natação foi um movimento aqui em Birubá, um dos maiores que já existiu, de competições, de entrega de medalhas, de conquista de troféus. Quando o senhor chegou, já tinha o Vili Krames lá? E em função disso, do seu Vili, nós fizemos... Eu era sócio lá, eu pagava para tomar banho quando eu cheguei. Aí logo depois ele parou. Mas aí na faculdade, houve um movimento de estimular a natação. Mas como isso sempre custa muito caro, alguém fazer, um professor fazer, eu levei anos tentando fazer isso e me proporcionou algumas coisas diferentes. Por exemplo, meu sogro me deu um terreno ali na cidade. E do lado eu comprei um outro, que era do meu cunhado. E daí ficou barato começar a fazer. Aí eu fiz a piscina, funcionou um tempo, bastante aluno, e do ginástica. Daí não, vamos cobrir. Aí eu fui no SESI, tinha um escritório aqui em Birubá, ele me financiou R$3.000 para fazer a cobertura. Paguei em 10 vezes.
E aí foi fácil. Aí o aquecimento, consegui achar um aquecimento a lenha. O aparelho que esquentava era um aparelho simples, com cobre, canos de cobre, e botava fogo ali, transferia água quente para a piscina, voltava água fria, pá, pronto, barato. Só que a lenha, quando eu comecei a fazer a piscina térmica, custava 1 metro cúbico R$ 9. Quando terminei, custava R$ 45 e quase não tinha lenha. E os bombeiros em cima da gente para fazer diversos procedimentos caros para poder continuar. Então houve, assim, de repente, uma oscilação na população da cidade também, porque eu teria que passar. Eu sempre trabalhei com mensalidades nada extraordinárias, sempre mais baixo do que para ganhar dinheiro. Então eu tenho hoje uma estrutura lá. Então eu tenho a academia hoje, está alugada, tem uma sala do lado, e a piscina térmica está abandonada, estou querendo refazer, mas ainda falta o quê? Falta material humano para trabalhar adequadamente. Não posso botar o fulano de tal sem formação, tem que conhecer a história dele. Que ano o senhor inaugurou? A academia veio primeiro que a piscina? Sim, a academia veio em 87. Não Então, tinha academia em Birubá? Não. Ou Não, já existia? veio o Ivan, ele fez uma pequena lá, ele fez, depois eu continuei com meus planos de fazer. Aí eu fiz na rua João Thyssen, tinha uma casinha de material, de madeira até, e ali eu fiz academia. Trabalhei 1 ano e 11 meses. Primeiro mês tinha 130 alunos. Nossa! Cada mês eu comprava um aparelho novo. Aí o sogro me deu aquele terreno, eu construí um galpão lá. E aí tem tudo fotografado aqui, tu quer pegar depois. E então, nesse sentido... Foram bons anos aí. Foi bom. A natação, ela teve um sentido mais amplo. O Delano foi o coordenador da amizade da natação. Isso foi uma competição de todas as academias que tinham piscina participaram. Golfinhos, Tupã, a Splash, Júlio de Castilhos, Cruz Alta. Daí, em cima disso, cada um visitava uma piscina, e dava um monte de gente, bastante gente. Quem foram os grandes nadadores de Birubá, professor? Os que já falei. As gurias, por exemplo, Tamara Meite, Jéssica Gaber. Até tem fotos delas aqui, tudo, mas é tudo bem legal. E os homens aí, o Marcos? O Marcos, o Rômulo, o Cássio Pape, e aí vai. Aí, assim, agora eu não decorei mais os nomes e tudo. Então, outra coisa que houve muito, muito importante, quando chegou no ápice, as aulas e o conteúdo que eu consegui desenvolver e o Delano conseguiu desenvolver. Atleta do futuro, o que era isso? Todo mundo que me ouve falar, que estava nessas aulas, sabe o que é. Então, a Faculdade de Educação Física de Passo Fundo, da UPF, ela fez esse projeto com eles. Nós entramos junto. Nós competíamos lá na faculdade, aí eles viram nossos atletas de qualidade, porque às vezes as federações, a Federação Gaúcha de Natação, patrocinava e organizava, trazia os juízes de Porto Alegre. Fomos a Carazinho, numa travessia, Passo Fundo, várias vezes nós competimos lá. Erechim, nós fomos a Erechim, Santa Maria na universidade, pela Federação Gaúcha, Golfinho, nós fomos 2, 3 vezes, Palmeiras das Missões, o Delano levou uma delegação, sempre 40, Carazinho, uma piscina de 50 metros. A única da região aí? É, a única da região. Oficial, 50 metros. Né? Ela aparece no cenário gaúcho. Difícil, né? Daí tinha outras, lá também tinha uma piscina quente. Eu não sei se a coisa foi só para o futebol e para o futsal e o resto meio que abandonaram, professor, mas depois o senhor faz essa análise aí no fechamento. A Rosane Terres, o João e a Gabriela Schlindwein
também o César Crames, o Michael Rabi, o Enio César Moura do Nascimento, Paulo Menezes da Silva. Sabe quantos anos tem o Enio? Para lá de 50. Ah, passou já de 50, né? Eu tenho vários alunos com 60 anos de idade, eu estou com 74. Então, eu comecei com 19, 20 anos, 21 anos eu comecei. Em maio eu fiz 22. Você foi professor do Enio Nascimento. Que é. Sim, do Enio. Alzir Nicolodi, seguidamente. Ei, meu professor, como é que vai? Aí o Edson na 15, por exemplo. Houve uma época que o governo do estado fez uma compra de vagas na escola particular, na Sinodal, onde eu estava dando aula. Tinha que ter professor de educação física, senão não ganhava esse privilégio. Então, isso foi a linha 6 aqui, quem vai para 15 sai ali. Um dia eu fui num galinhado de tacho dos Capão, aí tinha um ex-prefeito da 15, Clair Kuhn, estava sentado, muito me conheci também, professor de educação física. Formado né? em educação física. E atuou muito pouco. Aí ele estava sentado com a esposa, os filhos, de repente veio um. Oi, Tô, como é que tá? Bem, parabéns. Aí veio mais um, veio mais outro. Veio uns 15 alunos meus. E todos eles eu me lembrava até do nome. Que legal. Aí eu disse para o Clair que eu podia ser candidato, né? O senhor não foi professor do Clair? Não, ele tinha aula. Tá certo. O Pedrão foi. Paulo Menezes da Silva, Luiz Eduardo dos Santos, ele diz aqui, saudades desse velhinho, parece o mesmo do tempo do colégio. A Tatiana Luft, a Tati, também foi sua aluna, lembra? O Roberto Sand, ele diz que o senhor foi professor dele, botava pressão, diz aqui o Roberto. O Márcio Bigliardi, tenho muito orgulho de dizer que fui aluno do professor Heitor e da sua esposa Margarida, que Deus abençoe vocês sempre. Também o Luiz Bertoldo Miller, Lucas Angel, Elemar Sand, a professora Margot Castarui, ela escreve aqui grandes lembranças. O Vanderlei Santos de Souza, esse professor foi nota 1000, lembro dos jogos da ZIF, olhar os treinos da ZIF, ele puxava os jogadores na preparação. Alice Budke, grande ser humano, excelente professor, ela escreve. Rodrigo Wilger, humano. O Cláudio Menezes, lá de 15 de novembro, ele disse que o senhor foi preparador físico dele. A Roseli Budke Gonçalves, grande colega, grande educador, escreve aqui a Roseli. O Jackson Sig, grande professor, assim como sua esposa, foram ótimos professores. O Anderson Herberts, popular profeta, ele escreve aqui, grande professor, Heitor, a lenda. O Gilson Inácio diz que levou muitos cascudos do senhor. A Ana Cláudia Birka, aí sim, uma entrevista de fundamento, professor Heitor e sua Brasília. Que saudades das aulas no ginasião. O Alexandro Ritter Tirlone, grande presença, professor Heitor, uma referência do esporte na cidade. Não deixa ele levar a régua junto. Que história é essa da régua aí, do cascudo, professor? Tem umas histórias aí, mas pura ficção, pura lenda. Não, o que eu pegava firme, como eu vim aqui, não tinha nada, absolutamente. Tinha 2 times de futebol, o Juventude e o Grêmio. Inclusive, eu queria fazer uma parte sobre isso aí, do futebol. Também trabalhei como preparador físico do Grêmio Esportivo Ibirubá em 73 e 74, quando eles disputavam a 2ª divisão do campeonato de futebol de campo profissional. Então, houve, assim, no fim dessa situação, foram 2 anos, nós fomos a Guaporé, Erechim, jogamos com o Atlântico, o último jogo. O Grêmio foi multado em diversos setores, requisitos da Federação Gaúcha que não cumpriu. Às vezes, no profissional, quando você toma um cartão amarelo, não tinha cartão. Quando você era expulso, você tinha uma multa. E, às vezes, os estádios não estavam em condições, multava, a federação multava. A federação só sabe multar. E daí, eu só sei que hoje eu ainda sei o nome quase de cor. O time do Grêmio Ibirubá na 2ª divisão de profissionais do Rio Grande do Sul. Uruguaiana, Itaqui, veio aqui, nós fomos lá. Então, quer ver? Kramers no gol, Testinha, lateral direito. Schisler, zagueiro central. Malo, 4º zagueiro. Cadurno, lateral esquerdo.
Mestiço, faleceu há pouco tempo, centro médio, Antoninho Uno, meia esquerda. Podia jogar em qualquer time do Grenal. Qualquer time ele podia jogar. Esses quase todos podiam ser totalmente... Assim como também eu tenho, depois do Juventude, ter que dar uma faladinha sobre isso, também vários... Tá, vou continuar. Então, Misso, ponta direita, o Saci, centroavante era o Clair Reis, lá de Campinas, e depois os irmãos dele tudo jogaram, um no Juventude e dois no Grêmio. O Rony e o Roberto, que era o goleiro do Juventude. E ficou doente de Juventude, e depois tem mais um outro irmão que jogou no Grêmio de zagueiro. Ponta esquerda era o Beto Costa, meu vizinho, ele também já faleceu, e os reservas daí não sei. Então a Juventude foi a mesma coisa. Nós fazia... Dali eu saí, aí o Grêmio se acabou. Aí levou multa de vários anos, aí o 14 de julho assumiu, os atletas que estavam ali participavam do amador. Ninguém... Juventude também não... Juventude não tinha amador. Juventude participava de uma Copa Arizona de cigarro, uma coisa assim. E também era mal organizada, problema. Aí um dia eu fui olhar um Greju lá, deu briga, como sempre, né? Não posso dizer quem foi que puxou a frente, que eu me lembro, mas não queria dizer o nome. Aí o Juventude também tem Orizinho, Escurinho, Jacaré, vários jogadores podiam jogar em qualquer equipe. O Jacaré foi solicitado quando nós ficamos vice-campeão aqui na quadrangular final para jogar no 15 de novembro de Campo Bom. Depois foi profissional, mas ele não queria sair porque tinha uma vida não muito regrada e tal, mas era excelente. Cobrador de falta de pé esquerdo, fantástico. E todos gostavam de fazer educação física. Desde 75 em diante eu peguei o Juventude. Primeiro ano nós fomos campeão de chave. Para tu ver quantos times tinham. Eu vou te dizer o número de amadores no Rio Grande do Sul. Tinham 10, 12 chaves. 446 times amadores tinham no Rio Grande do Sul que competiam pela Federação Gaúcha. Para tu ver como chegar na final era muito importante. Então, ser campeão de chave, nós eliminamos o Gepo, que era um timaço. Nós ganhamos lá e ganhamos aqui 1-0. Aí ficamos campeão do chave, fizemos uma baita, uma festa. Inclusive essa foto que eu mostrei antes ali. Então, aí essas coisas assim, tudo acontece, né? Então, assim, gostaria de falar mais uma coisa. 446 times amadores. Hoje não sei se tem 8. É, muito time. Então, eu queria ainda falar mais uma coisa sobre a natação. Times, né? A Unicruz fez várias competições com nós aqui, com o seu professor. Agora não me lembro o nome, mas é só achar. Trouxe a reitora, veio para cá na piscina. Veio o Vanderlei Lamandeira, que foi meu colega, diretor da faculdade. Aqui veio o prefeito. Aqui veio Câmara de Vereadores, o Metzdorf, veio Toso, veio mais um pai de aluno, e em cima disso nós ficamos muito honrados. O prefeito, o Mauri, ele também numa outra... eu vou tranquilo. Uma outra competição, nós convidamos o Orlando Canas, veio lá, deu um discurso, muito bem aplaudido, e tudo bem. Inclusive, ele tinha a história do ginásio também, tal e coisa. Legal. Vamos com mais alguns comentários aqui. Professor Leomar Moura também participa conosco. O Carlos Alberto Azevedo, ele lembra aqui que levava alguns cascudos nas orelhas. Ele não era fácil. Tinha que ter disciplina. Se você não organiza a sua vida profissional em cima dos alunos, você falha, porque a tua função é bem diferente.
Tá certo. O Edson Silva, bons tempos de Sinodal, todos aprendemos muito com ele, baita professor. A Jaqueline Brignone 20, esse é o cara, E saudades, atleta professor. das amigas do vôlei. Ela lembra aqui que você deixava ela frequentar a academia sem custo. Aham, Janete Lauxen, saudades. O Jordano Rizzi, grande padrinho. A Alexandre Camargo, o Xande, o homem é bravo, diz aqui o Xande. Mas Diego pergunta onde ele foi parar. O Alexandre jogou em vários times profissionais, Santa Cruz, e não sei onde mais, mas eu sei que vários times ele jogou. Esse passou nas suas mãos também. Sim, começou comigo. Daniela e o Diego Brignone, tive a honra de ser aluno do professor Heitor no Colégio General Osório. Tatiana Atz, grande professor Heitor, tem minha admiração. Minha vizinha. Leomar Schultz e o Messias Gonçalves também lembram Messias aqui foi meu nadador. dos bons tempos. Gilberto Bocorne, boa tarde, excelente professor, tive o prazer de ser seu aluno na Escola General Osório. Cumprimentei ele hoje de manhã. Daniele Geuser, grande tio Heitor, baita jogador de tênis de mesa, sempre bom ouvir as histórias. Um abraço. O senhor foi jogador de tênis de mesa também. O que achou? A Lena e o Everton Lauxen, grande professor Heitor, grande formador de caráter em seus alunos. Um forte abraço do Everton, direto de São Gabriel. A Gelsi Ribas, meu colega Heitor, no General Osório. Um abração, muitas lembranças, assistindo de Santa Maria. O Mengele, aqui do Estúdio Saúde. Boa tarde, grande Heitor. Aprendi a nadar com essa pessoa maravilhosa. Grande abraço para ele. Ele fez concurso e passou como brigadiano nadador, salva-vidas lá em esse esquema da governo do estado. Porque ele queria ir lá ganhar uns trocos a mais, né? Sim. Aí ele não sabia nadar. E Mas passou dele- nas suas mãos também. Mas ia paulhado. Quanto mais ele gostava. Ele queria que puxasse mesmo. Sim, não Tá pode certo. fazer corpo mais. Não, vamos aumentar. Aumenta a carga. Aumentar a carga. Aumenta a sempre carga. nesse sentido. O Paulo Gilney Machado diz aqui, meu professor de Educação Física na Ih, Escola esse General é Osório e meu vizinho na João Tizen, na Esse Vila era Odila. antigo. Paulo Machado. O Henrique Entques, grande professor Heitor, um exemplo de dedicação Secretário e de profissionalismo. Educação. O Irineu Paulo Crames, boa tarde, tenho orgulho de ter sido aluno dele. Ilmar Werner Bruni, meu colega na Escola General Osório por um bom tempo e continuamos amigos, é claro, diz aqui o Ilmar Werner Bruni. Ele faz minha declaração de renda e eu tenho que pagar ele. Tá certo. Heitor me oportunizou o início na carreira da natação e da educação física. Gratidão sempre. Qualquer dia desses apareço lhe visitar. Saudades aí. O Marcos Franken participa conosco aqui ao vivo agora. O Carlos Conrad. Um grande abraço ao grande professor Heitor Brackman. Esse fazia nós se puxar nas aulas de educação física. Na verdade, era um professor e amigo. O Márcio Teles, o Teleca, grande professor Heitor, pessoa nota 1000. Fui o melhor aluno dele, Andrei. Me deu a única nota 100 que tive na escola. Ele incomodava. Ele incomodava. O Teleca era gente boa. Mas ele tinha assim um lado meio... não gostava de obedecer. Jonas Lauxen, ele disse que foi anos professor de natação e me levou para muitos campeonatos. João Carlos Metzdorf gostava muito de esportes ligado a mãos. Heitor incentivando o handebol, vôlei e basquete. Fomos campeões regionais em linha Floresta Selbach, acho que em 78, 79. O time era Metz, Mauro Heinrich, os dois gêmeos e o Valdir Bock. Aham. A Dalila Kruger, diz que estão boas as histórias aqui. Roseli Binsfeld, colega da Escola General Osório, aproveitando para convidar para o primeiro encontro dos professores aposentados do General Osório no dia 4 de julho, às 15 horas, no Café Mamma Mia. Tá? Então os professores estão convidados aqui, o primeiro encontro dos professores aposentados no Café Mamma Mia no dia 4. Não é o primeiro encontro, já houve outros. Já houveram outros encontros. Legal. Mas esse é mais um encontro que a 4... própria classe se solidariza. Numa época que nós não ganhamos bem, nós estamos assim 10 anos sem reajuste salarial. Cada ano é um ano menos. Começou com o Colares e foi embora. Tem que falar, mas não adianta.
Marlon Augusto Luft, muito bom ver o meu professor Heitor, Ah, aprendi Marlon muito foi com bem, ele. bom Competições atleta de mesmo. handebol. Grande abraço. Gostava da handebol. Ali- Os alunos gostavam da aula. Terminou, mas como, professor? Não terminou ainda, vamos fazer mais uma aula. Interessante aqui é as gerações, viu, professor? Que eu leio aqui os comentários de pessoas que têm Mais 30 antigo? anos e os que têm 60, 70 anos. A Ledi Enques, grande professor Heitor, um abraço. Quem mais aqui? O Suzico, professor Heitor, um abraço, aprendi muito com ele. A Isadora O Zizico Brackman. foi um atleta na ZIF, com um professor de espumoso, o Cavalli. O Cavalli enxergava quando um aluno... Getúlio? É? Não é o Getúlio Cavalli? Não, Getúlio, não era Getúlio, era o... Depois veio o filho dele aqui trabalhar. Mas era o Cavalli, não chamava de Cavalli, de espumoso. Depois ele treinou lá. A Isadora Brackman, ela escreve: meu avô Heitor, um exemplo de pessoa, de marido, de pai, avô e bisavô. Quanto orgulho eu tenho de ser sua neta. Uma história de vida, de superação, A mãe dessa aí. muito estudo e esforço ao lado da avó Margarida. Merece muito reconhecimento. Amamos você, de todos os seus netos e da sua bisnetinha. A Isadora escreve aqui, estão assistindo e estão também muito emocionados lá, professor Heitor. A Alessandra Souza da Mota, ela escreve aqui, na Academia do Esposa do Heitor, Valdir. que começou no nosso namoro, hoje já faz 25 anos de casados. Ela disse que Valdir começou deu a aula, namorar o... O Valdir deu aula na academia, né? Tem A vários Alessandra e o Valdir professores que eu não começaram a citei namorar. ainda, mas às vezes o conteúdo é muito grande. Eu nem um décimo não consegui passar ainda de projetos que eu fiz, principalmente na área da natação. Eu comecei com alunos do ginásio, pobrezinhos, foram lá pagar e não desistiram. Até fiz a primeira competição de natação, era só com alunos do ginásio. Tinha uns 30 ou 40 alunos, porque eu era professor deles e achava que... Eu fiz um precinho camarada, com a prefeitura fiz convênios. O aluno nota 100, nada bem. E foi com a prefeitura e a escola Floresta, lá em cima. Então, todo aluno que tinha 100 não pagava o mês. E a prefeitura pagava. Então, tinha vários. A diretora era a Fior. A Hilda? Hã? Hilda? Hilda Fior, exato. E ela vinha junto também, para manter a disciplina, a limpeza e uma série de coisas que tem que observar. E aí foi assim que cresceu o interesse pelo estudo. Não, eu quero tirar 100, também quero nadar. A minha vizinha está lá nadando e eu não posso porque eu não tirei 100. E assim foi umas ideias assim, que a gente langou para aumentar o número de alunos e depois terminou o projeto, terminou os alunos. Para ver como o esporte muda, né, professor? Muda muito. A Cláudia e o Fábio Schwab, grande professor, aprendi muito com ele, bons tempos de vôlei, época fantástica, abraço carinhoso, também para a prof. Margarida. O Rodrigo e a Juliana Grave, grande abraço, professor Heitor, grande profissional, uma pessoa ímpar, ensinou muito para muitos alunos. O Lauro Campos, professor Heitor, um ícone, naquela época valia a pena participar das aulas, diz o Lauro. Barbosa Júnior, manda um abraço ao senhor também, grande pessoa. A Catarine Brackman, ela escreve aqui: meu avô, minha inspiração do futebol. Te amamos, vô Heitor. A Catarine é jogadora de futebol? Aham. Opa, Lá legal. em Panambi. Em Panambi, olha Isso, só. em Saldanha eu participo de... E olha, um cidadão aqui que eu acho que é a primeira vez que nos manda uma mensagem, o Jaime Beló. Quando Ele está aí de novo, ele voltou, esse tempo veio me visitar. Legal, um abraço, Jaime. Ele escreve aqui: quando alguém ama o esporte e faz da vida um segmento, nunca esquece estas atividades de saúde e educação. Meu colega, professor Heitor. Exatamente. Ele é meu colega e vizinho. O Evandro Billy escreve aqui: grande professor Mazinho de Jesus. Aí, professor Heitor, um baita abraço do Mazinho. Será que você conhece? Tudo de bom para você, velhos tempos bons que passamos juntos no Juventude. Mazinho lateral direito. Lateral direito Lateral aí. direito Né? do Juventude.
O Heitor foi meu exemplo de professor, um grande professor e ótima pessoa, meu compadre. Abraço, da Cirlei Heller. Aí o pessoal mandando mensagens em massa aqui, professor. Fomos hoje disparados aqui para muitas participações e eu quero passar todas para o senhor aqui, porque o professor Heitor, para quem não sabe, eu falei no início, né, ele não tem rede social, ele não tem celular com WhatsApp, então com ele é no sistema analógico ainda, né? É no olho a olho aqui. Mas siga, professor, né? Da época que o senhor estava falando aí da piscina, sua piscina, toda essa estruturação que foi feita ali no... Tu citaste há pouco a piscina do Vili, que foi um local onde toda a sociedade de Birubá frequentava nos fins de semana, nos feriados. Era uma área espetacular, sombra, água limpa, usava-se cloro, mas não tanto, era água de poço de lá mesmo. Eu frequentei. E daí, como muitos assuntos vieram correndo no meio da história, houve um movimento em Cruz Alta e nós participamos de uma eliminatória de alunos do ginásio lá. Então, nós deslocamos de ônibus para lá e conseguimos. Tinha que ganhar tempo ou prova para classificar, para ir a Porto Alegre, no Grêmio Náutico União, fazer a final lá. Então, um professor de natação meu, eu não tinha me formado ainda, estava fazendo aula de natação, e ele, então, disse, não tem gente lá? Tem, vamos lá, vou trazer. Aí classificamos 4 por 100, e o Caco Guedes, o primeiro lugar, 25 metros, e classificamos para Porto Alegre. Dia tal, no fim de semana tal, a Margarida ia se formar em Cruz Alta, na Faculdade de Estudos Sociais. E eu estava em Porto Alegre. Então, nós ficamos em quarto lugar no Rio Grande do Sul de 4 atletas. Já sei dizer o nome desses atletas. Cado Urnal, de vez em quando eu converso com ele sobre isso, ele sempre me chama. Paulo Vilm, que não mora mais aqui. Renato Luft e Jandir Maura, meu cunhado. Esses 4 nadaram bem e houve uma pequena falha. Não houve, assim, aulas. E o Caquinho lá ficou em 7º lugar, que era pré-mirim. Então, também houve um caso com ele lá. De repente, eu preocupado com a formatura da Margarida, eu precisava voltar. Daí o pai do Renato Luft veio antes e eu tinha reformado o Fuca, porque a gente nunca podia trocar muitos carros. Então eu tinha que vir e ir para Cruz Alta e consegui vir com ele. E o Caquinho meio sumiu. Daí eu peguei todos os meus alunos, Porto Alegre é grande, ou seja, cada um vai 100 metros, para cá e chama. Ninguém achou ninguém. De repente eu sentei do lado da caixa de som. Aí quando eu olhei do lado, assim, o Caquinho, meio dormindo na caixa de som, com todo aquele barulho todo. E daí eu fiquei feliz da vida. Meu sobrinho, né? Sobrinho muito, muito admirado também pelas suas andanças e trabalhos e festejos. Olha só, quem deixa aqui um abraço para o senhor, escreve um baita comentário aqui, eu estou tentando recuperar aqui, porque são tantas mensagens, viu, professor, que a gente acaba meio se perdendo aqui, mas tem o Argel Pedrotti aqui, ele deixou um abraço para o senhor também, e eu vou recuperar esse comentário. E foi meu aluno. Ele escreve... Aluno do ginásio, eu acho. O Grisio entrou na live aqui também, daqui a pouco eu atualizo todas essas participações aqui. Muita gente, olha, muita... Bom, o senhor tem 73 anos, 4. Né? 74, então eu imagino que se começou a dar aula aí com 16, 17 anos, né? Não, 21. Então o senhor tem alunos seus aí que tem hoje... O Alzino Nicolau tem 62 anos. 62. Ele começou na 8ª série, quando eu comecei a dar aula lá no Sem Nome, lá naquela quadra. Hoje então, né? Tem gerações aí. Daí nós dávamos aula do ginásio lá na praça. Houve uma inauguração dessa praça. Houve jogos de basquete com o time de Cruz Alta.
e vários atletas já nossos aqui. Nós dávamos aula no ginásio. Segura, agora sim. Entrou um. E houve uma apresentação de ginástica olímpica de Juí, da Sociedade Ginástica, época do prefeito Noco, ele contratou eles. Mas eu me apresentei como no ginásio, como várias atividades. Nós mandamos fazer um colchão, tipo colchão para dormir, para fazer rolo para frente, rolo para trás, parada de mão, parada de salto para cá, salto para lá. Então nós inventamos um exercício. Um aluno ficava, o colchão aquele ficava lá na ponta, um aluno ficava perto do colchão, outros vinham, pulavam por cima e faziam o rolo. Aí foi aumentando o número de alunos aqui, uma fila bem grande. Daí, quando era bem grandinha, aí um bem pequenininho eu botei lá para correr, para pular por cima daquela turma lá e fazer o rolo. E o que aconteceu? Combinado que estava, quando ele ia chegar, eles iam se levantar, ficar de quatro, de pé e mão, ele ia passar por baixo. Então houve assim um aplauso geral para o ginástica olímpica do ginásio General Osório. Não tenho uma foto daquela inauguração, estou querendo precisar. Gostaria de, se alguém tivesse... O senhor tem vídeos de alguma atuação sua? Jogando, fazendo gol, fazendo ponto no vôlei, fazendo... Não. Não tem vídeo. Porque eu joguei muito pouco. Eu joguei... um detalhe importante. Meu cunhado, Mário Klein, falecido, morava na 15, e eu fui visitar ele e ele descobriu que eu jogava bola. Joguei 7 anos de futebol na 15. Também não tenho nenhuma foto dessas competições no município. Pertencia a Ibirubá, né? Então tinha 40 e poucos times em Ibirubá. O senhor chegou a jogar municipal de campo aqui? Assinou ficha para Só algum pela time? 15, só pela 15. Para qual Era time aqui lá? também. Municipal era aqui. Jogava para quem? Para 15 de novembro. Jogava. Time de Pedrão, 15 de novembro. eu, Paulo Prante, Lemar Sant, Aridite, Buchinho no gol, Lauro, irmão do Mário meio campo, Marrão, essa turma toda aí era a minha turma. Em 80... Hoje em dia eu encontro o Lemar Sant, ele me curou aí uma época aí que eu estava com diabetes, ele me deu uma mãozinha e tanto. Era bom Aí ele jogador? O Elimar era bom jogador? É ponteiro direito, ele jogava em Porto Alegre, doente do Colorado. Felicidades para ele e para o time dele. Ele me enxerga no supermercado, aí meu centroavante, eu cruzava e tu fazia de cabeça. Sempre são façanhas que se colocam. Que legal. Tem mais abraços aqui para o professor. A Júlia Brackman diz que tu e a Kid são uma dupla e tanto. O Argeu Pedrotti diz aqui, boa tarde, Andrei e mestre Heitor. Em 75, A Júlia está morando lá em Paris, né, que eu nasci. Ela é arquiteta e o marido é engenheiro civil. Estão morando lá onde é que eu nasci. Naquela cozinha lá eu fiz muito estrago. Montenegro? Interior, Brochir. Brochir, né? Júlia Brackman. Tá certo. É. Um abraço aí, pessoal. Ela vai vir aqui, os primeiros dias está aí. Tá legal. O Argeu, então, ele escreve o seguinte, professor. Quem? O Argeu Pedrotti. Tá. Ele diz que em 75, 76, 77, como aluno do Gego, né? Do Grêmio. Gego. Gego. O que é o Gego? General Osório. General Osório. Ginásio Estadual General Osório. Estudei e aprendi, pratiquei as orientações do mestre sobre todas as modalidades esportivas. Agora meu vizinho no Passo do Lagoão, 15 de novembro. Grande mestre. Aí, né? O Argeu Pedrotti. Quem mais deixa um abraço para o senhor aqui? São muitas pessoas que estão nos acompanhando. Vamos atualizar mais algumas participações aqui. Pessoal que estava mandando mensagens. O João Honório Carmanim Melo, Chico Explosão. Ele disse que o senhor foi preparador físico da ZIF quando fui presidente. E voltamos em 87 e 88. Abraço do Chico Explosão. A Mônica Dressler, abraços, professor Heitor e Margarida, lembranças boas. A Mercedes Ritter, pessoas abençoadas, professor Heitor e sua esposa Margarida foram meus professores, abraços, que Deus abençoe sempre. O senhor foi professor da Mercedes e do filho da Mercedes, o Alex, que comentou antes na live também, né? O senhor chegou a ser professor do neto também?
Tipo, De quem? avô, pai e neto? Pegou 3 gerações? Não, Lembra? não lembro agora, assim, não posso. Não me ative a esses detalhes. Mas Não, deve ter sido. Provavelmente, pelo que eu estou vendo aqui nos comentários, o senhor teve provavelmente alguma coisa pode 3 ter gerações havido. de alunos aí. Se algum fez natação mais tarde, talvez. Mas eu também tinha uma vida não muito comprida. Eu dei 33 anos aula no ginásio. 33 anos de Eu atividade. comecei em 2 de maio de 72 e me aposentei em 2002, se não me engano. O ano que eu me formei lá no 3º ano, 2002. Eu acho. Então nós paramos junto, né? Eu lembro, eu fui aluno do professor Heitor também e o cascudo pegava. Aí não tinha. O Renato Escobar, querido professor Heitor, que legal ver este bate-papo. Aquela Brasília Bordeaux levava nosso time de vôlei para competições regionais e na volta precisava espaço para troféus. É verdade. Legal, Renato. Um abraço, obrigado pela participação. Tio Heitor, que orgulho enorme de que temos de você. Você é sensacional. Você e a Kid são uma dupla e tanto. Amamos muito vocês. Beijão da tua sobrinha Júlia Brackman. A Dayana e o Cat. Grande professor Heitor, um grande abraço do Kleber. Kleber. Cat. O Newton Luiz Gabi. Quebrei várias vezes os meus óculos na aula do professor Heitor. Michael Rabi também manda um abraço. O Jonas Laugsen lembra que semana de campeonato o treino de natação era puxado, ele não poupava. O Cláudio Elton Melo diz que o Heitor foi preparador físico na ZIF. A Tamara Meite também está nos acompanhando. Ela manda um abraço ao senhor, meu grande professor e treinador de natação. Abraço da família. Carlos... Celso, o pai era o Celso, muito incentivador para os filhos. Tamara foi a nadadora que o senhor selecionou aí entre muito, tem muita foto dela aí. As melhores. Só aí. primeiro lugar, primeiro, segundo. Que legal. E ela não dizia não. Faz tantas voltas, tanta velocidade durante tanto tempo. E isso era importante poder colocar, porque nem sempre o nadador consegue ver o relógio. Sempre tinha um relógio lá que... Então, eles tinham que automatizar o seu nado em função da capacidade que deveria ser desenvolvida. Isso que era importante na natação. O relógio biológico. Relógio biológico, tem que saber. Outra coisa, número de braçadas durante os 25 metros ou 50 metros. Tinha que saber. Primeira volta, 25 braçadas. Segunda volta, 27. Terceira volta, 29. Assim por dentro. Vai diminuindo conforme o seu treinamento. Sim. Aí você tirava bons resultados. Que joia. Metodologias. Esse é o professor Heitor. Carlos Rios, grande pessoa, seu Heitor. Meu colega. Lourdes Petri Ubner, grande professor Heitor, meu colega querido de muitos anos no General Osório. Saudades, escreve aqui a Lourdes Ibner. Também o Fábio Rafael dos Santos, grande professor Heitor, aquele abraço. A Maria Clorete Ferst, isso aí terminava a aula, mas como o professor terminou a Sula. Abraço, professor. Tá certo, Maria Clorete Ferst também manda aqui um abraço. Griso Barzotto, grande professor, esse transformou gerações. Baita caráter, o melhor dos melhores, diz aqui o Griso. Olha aqui, elogio do Griso, hein? Eu Melhor dos muito com melhores. Ele fez vários anos na academia. Um dia ele veio, olha, eu não estou conseguindo assinar contrato com o time porque estou machucado no pé. Tá, tu foi visitar algum fisioterapeuta, fez alguma coisa? Fui, várias, e não melhora. Então tu começa a fazer esse trabalho físico aqui com o teu pé, a articulação do pé, e vamos ver o que vai dar. Um dia, depois de 2 meses de trabalho intenso, suava, deu um barulho no pé. Crack! Eu acho que endireitou. E sem eu fazer nada. O próprio exercício, sim, ele estava mal preparado. Esses jogadores de futebol nem sempre se preparam, conseguem. Eles fazem o que os caras mandam fazer. Mas tem supervisão de toda a coisa, é complicado.
O futebol é o esporte que mais exige do atleta profissional. A Ledi Ribas Rudner. Grande abraço ao professor Heitor, dos amigos e colega Luiz e Ledi. Professor Luiz também Luiz, está nos acompanhando. Faz horas que não falo com eles. Adelar Rodrigues, abraço. Professor Heitor. Adelar, sim. Marcelo Dil também manda um abraço para o senhor. O Adelar disse que uma vez você anulou um golaço dele. É que ele estava jogando no time adversário e apitando. Um abraço, mestre Heitor. Muita admiração. Mas pode, pisou na linha, qualquer coisa nesse sentido. Gustavo Moura manda um abraço para o senhor. O Flávio Gomes diz que foi seu aluno em 1984, que o senhor gostava de dar um cascudo. O Valmor Brackman, ele escreve aqui: com muito orgulho vejo meu irmão relatando um pouco da grande trajetória da sua vida, desenvolvendo o esporte na cidade de Ibirubá. Iniciou e solicitou a construção de uma quadra de basquete na Praça Municipal, onde tudo começou, além de outras atividades como vôlei e natação, a qual foi... deixa eu recuperar aqui que pulou o comentário. A qual foi um grande incentivador. Ainda é preciso lembrar o grande jogador de futebol que ele foi, participando em grandes jogos amistosos contra o Grêmio na década de 70. Ele quis ser jogador de futebol profissional, mas o pai não deixou. Onde é que tá? Não, o pai não deixou. Teu mano tá mandando esse abraço. Ele é o geólogo, né? Valmor. Por aí. A Ângela e a Roseli Brackman estão muito felizes e emocionadas assistindo. Tuas irmãs mandam abraços, diz a Júlia. Aí a família inteira. Moram lá família junto, inteira. lá na que eu me criei. Que história, hein, professor? Eu nem sei onde paramos e seria impossível num programa aqui resumir tudo que o senhor... Mais ou menos deu para fazer uns pequeno traçado, ainda falta muita coisa. Teve algo, professor, que o senhor não conseguiu realizar na sua vida, que era um desejo, um sonho, uma meta que o senhor não conseguiu fazer? Não. Esportivamente, profissionalmente falando, eu me realizei em todos os sentidos. Tudo que eu quis fazer, eu realizei. Eram tempos difíceis na escola, houveram muitas mudanças profissionais necessárias para se adaptar a novos tempos. Houve uma época o golpe militar, 64, depois em 70 e poucos, ainda teve influências de diferenças da moral cívica e outras coisas, mas eram difíceis, mas esportivamente falando, eu, nas minhas possibilidades, na cidade onde eu estava, que a educação física não tinha valor nenhum. A educação física era desconhecida. Ninguém nunca fez. Houve um momento que eu gostaria, não tinha planejado falar, mas houve um momento de grande desenvolvimento ginástica olímpica no Clube Divertido. Ali nós dávamos aula de exercício para a juventude vários meses lá. Então ali ainda tinha um resquício de uma argola pendurada no teto, nós fazíamos alguns exercícios ali. Tinha um cavalo com alça, um cavalo de pau com alça. E a Cirlei é a conhecedora dessas fotos que foram tiradas com o vô dela. O vô dela era o grande praticante. Então eles faziam competições com o Juiz e não sei com quem mais. Eles iam lá, eles vinham para o Divertido. O Divertido era o clube que estava patrocinando. Um dia, eu saindo da aula do ginásio, já tinha dado vários, ia para o ginásio, um pai veio me falar: professor, tu não quer dar aula de ginástica olímpica lá no Divertido? Olha, a princípio não. Ah, por que não? Em primeiro lugar, não tem estrutura quase nada. Quantos colchão vocês vão ter que comprar para eu poder executar? Eu pratiquei ginástica olímpica na Sociedade Atlética, Sociedade Aliança Recreativa de Novo Hamburgo, 1 ano e pouco. O senhor foi praticante? De motivo ia lá, de ônibus,
com licença do diretor da escola. De noite. Aí ia de segunda e quarta, toda semana, segunda e quarta. Ficava 1 hora e pouco. Vinha de lá morto. O café era às 6h30 da tarde. Durante a noite não tinha mais nada para comer. E daí precisava... O senhor praticou tudo que existe de esporte, eu acho. Tudo que for, me alcancei. O que teve acesso. No colégio nós começamos a iniciação. Arremesso de peso, salto de altura, salto de distância, futsal. Basta ver aquela foto aqui do time que ficou campeão lá em Ivuti, que inaugurou aquela quadra. É o time que mais vezes ficou. Nós ficamos campeão nacional das Juventudes Evangélicas em São Leopoldo, com 2 gols do Heitor. Esse era o time que ninguém ganhava lá. Então formava-se um time, o Heitor era o primeiro. Eu era o líder desse time. E foi história. Qual foi Esse um já faleceu. O outro era de Feliz. O Horst não tem mais. O Silvio está em Santa Catarina com a esposa Edi. Eles devem estar me vendo, provavelmente. Professor, o que o esporte representa na sua vida? Olha, agora não representa nada. O que representou tudo na minha vida, tudo. Então, qual é o esporte que eu estou praticando e estragou? Tenho 3 aparelhos lá. Tem lá no Passo do Dragão, tem um barquinho slick, a vela, pratico. Tem um caiaque que eu pratico. Tem um Hobcat 14, que a vela estragou, vou ter que repor, mas pratiquei bastante. Fui até o refúgio 2 vezes, de caiaque e de Hobcat. O Delano também praticou, agora está morando aqui em Birubá. Então o esporte não representou... Durante 3 décadas da vida era tudo. 3 décadas, 4. Com a natação já deu 4 décadas. Eu parei agora há pouco tempo, 2007 eu parei. Eu mudei lá para baixo. Já são 7, 14, 24. Já são 20 anos que eu estou lá. E qual foi o que ficou disso? Qual foi a herança? O que o senhor guarda desse Uma tempo? boa saúde psicológica, física, mental, me sinto muito bem, durmo sossegado, olho bastante televisão, me morro olhando jogos de vôlei, detestando as derrotas brasileiras, estimulando as vitórias brasileiras, olho o basquete americano, quando houveram os jogos às 4 da manhã, eu acordei 3, 4 vezes, não fui mais dormir. Fui deitar, mas não dormi mais. Levantei e fui olhar os jogos. Então, consigo me atualizar nesses assuntos. Apesar que eu ainda teria condições de treinar várias equipes, tanto futebol de campo, futebol de salão, natação, se me derem condições, eu faço um plano. Muito importante o plano. Professor sem plano não é ninguém. Planejar, tem que planejar. Tem que planejar, e a gente falou dividir os assuntos, nós chamávamos de plano de unidade. Tinha o plano de curso anual. Plano de unidade era cada 2 meses, ou, por exemplo, o vôlei, saque, manchete, toque, cortado, mergulho, essas coisas tudo. Então, essas eram tudo planos de unidade. Legal. A gente falou por 1h30 aqui e eu não descobri se o senhor é colorado ou gremista. Não, mas tu sabe que eu sou gremista. Eu joguei contra o Grêmio, levei o Griso lá a Porto Alegre. Tá certo. Então, somos gremistas desde aquele grande time. Nós escutava rádio. Tinha um jogo de futebol, eu já escutava com 8, 9, 10 anos de idade. Vários grandes jogadores que o Grêmio teve, o goleiro Alberto, ele é ter ido para a seleção de 70, não foi. Professor, eu costumo perguntar aqui no final dos baús do esporte, quem foi o incentivador, quem foi o teu grande, aquela pessoa que torceu por você
na tua vida, nas modalidades que você disputou, no teu trabalho, aquela pessoa que te incentivou, né? Eu costumo dizer para os jogadores de futebol, de futsal, quem foi a pessoa que, quando você olhava para a tela, olhava, né, para a torcida, estava lá, te motivando. Mas o senhor não foi um jogador de muitos campeonatos, mas foi uma pessoa que com certeza tem alguém que te incentivou na tua carreira, na tua vida, que sempre esteve ao teu lado. Quem é essa pessoa? Quem vem em primeiro lugar na mente agora? Vai buscar Olha, eu tenho poucos que me incentivaram, me estimularam, ou estavam gritando na tela, Heitor, vamos, joga mais, capricha. Não, eu tinha muito de mim. Isso é uma coisa assim que nasce com a motivação vinha de dentro? O que nós fazíamos de esporte quando nós morávamos no interior? Não tinha TV, não tinha lá, tinha escola, futebol no recreio, às vezes depois da aula, de tardezinha, os fins de semana, nas férias, carreta de lomba. Nós tínhamos um poteiro com várias quedas, tinha um riozinho embaixo, nós descíamos de carreta de lomba. O que tipo de exercício isso fazia? Tu descia, pegava a carreta de lomba, subia, passada aumentava, ficava mais comprida. Então, um dia, quando nós fizemos uma eliminatória no Colégio Evangélico de São Leopoldo, eu tirei primeiro lugar, ganhei de gente de quarta, quinta série, porque tinha uma velocidade natural. Eu não era muito alto, não era muito baixo, então eu tinha uma passada forte por causa desses barrancão que nós subia. Mas nós gastava o poteiro, fazia rampa ali, até nós descia de pneu, nós entrava dentro do pneu, nós girava lá e caía dentro da água. Não morria por muito. Jesus Cristo não queria que nós morresse. Nós tínhamos uma meta em Ibirubá. Mais ou menos. Então, quem mais me estimulou em todos os projetos foi a Margarida. O que o senhor pode falar para essa pessoa hoje? Não, ela sabe. A Margarida. Ela sabe tudo que eu gosto dela. Eu imaginei que o senhor ia citar Amo essa pessoa. ela. Estamos nos preparando assim para passar o fim de vida, né? Então agora nós estamos morando no Passo do Lagoão já faz 12 anos. Então eu vou mostrar umas 3 fotos aqui que sempre lidado com os filhos e com as netas. Aqui estamos moendo cana de açúcar, eu tinha feito um projeto, depois desisti. Morcia branca, carneação de porco, temos inclusive um de 300 quilos, carneação de gado. Tá aí os boi. Agora o senhor virou um Eu sou colono. E agora estou começando já quase a ser conhecido como um fruticultor. Opa! Eu já plantei 450 pés de laranja umbigo e agora já estou plantando 100 pés de abacate. Tudo perto da barragem. Não me dão despesa, me dão só sabor, só alegria e oferecer para os netos a importância de comer fruta. Nós temos fruta lá o ano inteiro. Já estou 20 anos lá, então tem ponca, montenegrina, pera, ameixa, goiaba, banana, mandioca plantada, fizemos um plantio de cebola roxa, cebola branca, alho macho, alho pequeno, aí vai. Legal. Qual é a dica, para finalizar, professor Heitor, que o senhor deixa para as pessoas cuidarem da saúde, terem uma saúde boa, equilibrada? O que o senhor faz para manter também o seu corpo saudável, a sua mente saudável, né? O que o senhor come? Quais são os alimentos que o senhor consome? Olha, nós estamos assim, depois houve quando eu construí aqui, teve muitos problemas, quando eu fiz o prédio. Então tinha vários setores, às vezes, que você pegava um profissional errado. Ele fazia errado e você descobria depois só. Dava e daí começava um estresse. Aí de noite você não dormia direito.
E aí tu acordava às 3 horas, parava, olhava pro teto, não, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? Já paguei o cara, como é que eu vou pegar o dinheiro de volta? Como é que vai ser? Aí eu pegava um copo de açúcar, pela metade botava água dentro, misturava e tomava. Várias vezes, aí eu dormia. Mas o que deu? A glicose foi 550, quase morri. Fiquei 5 dias no hospital com o Lemar Santos. E depois disso, agora estou regularizado, cuido do açúcar, não deixo de comer minha tortinha. Nós temos carne de galinha, carne de porco, ovos, nossa produção, fruta o ano inteiro. Fruta, o abacate nós temos, e que mais eu não citei ainda. Figo, jabuticaba. Então, para manter a saúde, você tem que se manter ativo e bem mentalmente. Às vezes, você deve fazer o controle da tua saúde. Fazer exames médicos regularmente, exame de sangue, exame médico do coração, ver como é que está. Eu tive um problema cardíaco também. Em uma época, minha pressão subiu para 24/12. E aí eu fui a Passo Fundo, o médico me mandou fazer vários exames e chegou à conclusão que tinha uma dilatação no ventrículo esquerdo do coração. Mas não era preocupante. Então ele me deu um comprimidinho lá que me baixou os batimentos cardíacos e que ia fechar. E até hoje não sinto mais nada. Faço tudo que tipo de atividade, o coração vai a 1000, mas logo volta. Então, o que é qualidade de vida? Você fazer, o que eu passei isso para os meus atletas da ZIF, principalmente de juventude. Vamos fazer um pique. Agora, cada um bota a mão no pulso ali e vê quantos batimentos tem. Ah, professor... Não, conta direitinho. Tá, parou. Quanto? 80, 90. Ah, é muito? Não é muito. Agora vamos contar de novo. Quanto mais perto do zero for a segunda, terceira medida, mais preparado você se encontra. Então aconteceu um fato agora, esses dias com a Margarida. Ela estava com um pouco de pressão alta, por quê? Porque ela estava tomando um remédio errado. Ela estava tomando para a garganta, para os hormônios daqui, e ela tomava café e tomava o remédio. Aí ela ficou... Os meus batimentos eram 54 e os dela eram 89. Não, mas amanhã nós vamos consultar na 15. E consultamos lá, realmente. Ela disse, tu tem que só tomar. E meia hora depois você pode comer. Antes, não. Aí ela melhorou também agora, graças a Deus. Perfeito. Professor Heitor, nós temos aqui também uma análise, né, rápida da quantidade de pessoas, de jovens, né, daquela época, de gerações, que o esporte salvou através das suas mãos. E quando eu falo o esporte salvou das drogas, salvou do álcool, né? E uma palavra sempre vem nesses momentos, que é a disciplina. O senhor sempre foi muito disciplinador nesse sentido e talvez essa foi o grande legado que o senhor deixou em gerações, né? O senhor percebe isso? Concorda com isso? Olha, eu não me afasto da disciplina no esporte. Porque quando eu fui no colégio não tinha disciplina no esporte. Você fazia o que queria. Quando eu cheguei aqui, encontrei a mesma situação. Ninguém sabia o que era praticar basquete. Sabia... Cada um fazia de um jeito. Vários alunos, a moda era estudar em Porto Alegre, na PUC ou na URGS. Então eu tenho um colega que morreu há poucos dias, ele, o Magrão Rep, ele se formou na URGS, maior faculdade. Ele me viu ganhar a prova em Santa Maria de 100 metros do colega dele lá da URGS. Ele era juiz, então nós falávamos sobre isso às vezes. Então... a disciplina, sem disciplina você não faz nada.
Você tem uma firma, tem várias regras. A Indutar estabelece. Ninguém vai lá e faz o que quer. Então, tem alguém que conhece. Por que eu pude fazer, exigir tanto dos alunos? Não é carrasco. É uma atividade que tem que ser gostosa, mas com objetividade. Nós treinávamos 100 metros onde? No início. Eu levei o José Augusto Schaefer para Santa Maria correr 100 metros. Treinava ali na frente do lar evangélico. Eu ainda corria 100 metros. Eu ganhava dele. Esses dias nós falamos sobre isso. Ele também deu diabetes e não está se recuperando bem, não. Ou seja, corria na rua. Na rua. Treinava na rua. Com tênis, né? Ele tinha Não sapato raro o de senhor prego. mandava ir até o trevo e voltar Ah, e não. para condicionamento físico. Mas não é bem assim, tem que saber o... Então, assim, ó, eu aprendi uma coisa na faculdade que eu dei muito valor. A palavra chamada detria. 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 D, distância, I, intervalo, T, tempo, T, resistência e ação durante o intervalo. Se tu não obedecia, nenhum professor, nunca vi ninguém falar disso. Se ele não fazia uma ou outra dessas etapas, teu preparo físico não era adequadamente controlada e tu não sabia o que estava fazendo. Não adianta correr. Eu corria até o aeroporto com juventude. Várias vezes eu ia, voltava. Até um dia um cara com epilepsia que desmaiou. Nós tivemos que levar ele. Eu ia de carro atrás. Ó, vai desmaiar mais um, vai desmaiar mais outro, vamos levar. Mas não era. Ele desmaiou porque estava mal. Já tinha problemas. Lá da floresta. Vico? Não. Tá bom. Mas então a disciplina, ela norteia. Mas tu sempre tem que fazer. Por que nem um civil pode pegar uma atividade física, ou um time para treinar, um time para dar aula? Tem que ter formação, tem que ter os conhecimentos teóricos e lá vão ser praticados também na faculdade. Então, por isso que a educação física da faculdade tinha que se expandir. Panambi, de março a maio nós vamos fazer um torneio de vôlei. Arruma quantos times? Nós vamos organizar tudo. Aí depois vem a Birubá, faz aqui. O que isso faz? Cada vez mais gente vai praticar esporte. Tem uma competição, nós vamos treinar, vamos alugar quadra, vamos fazer isso. Aqui. Tem agora, as escolinhas das IF estão funcionando. E o reflexo disso na saúde pública. Na saúde pública. A saúde pública é muito importante. Tá Cada vez você vai ver Porto Alegre. Deu um ventinho frio e todo mundo vai para o hospital com gripe, febre, doente. Verdade. Professor, nós estamos com o tempo esgotado, né? O assunto bom. teria mais 2, 3 horas aí. O senhor nem mexeu nos arquivos aqui, né? Não, estão todos fechadinhos. Eu sabia ali. que ia acontecer assim. Mas o legal que é que muitas pessoas puderam relembrar de você, né? Reviver algumas lembranças do passado. Isso aqui é uma forma de você se atualizar com o ser humano, né? Então, a gente se afasta às vezes, vários dias, às vezes fica sem falar com ninguém, só eu e a Margarida. Aí vem o Jefferson com as crianças para lá, e aí nós jogamos escova, tem uma mesa de tênis de mesa, nós praticamos tênis de mesa. Joguei muito, eu e o Mota fomos grandes jogadores de tênis de mesa da academia. Depois da aula, nós jogávamos 2 horas. Foi bom enquanto durou. Deixou saudade o Mota deixou. E às vezes a gente não sabe direito por que isso acontece. Verdade. Um ser humano que nunca fez mal para ninguém teve que ir. O Mota tinha um preparo físico invejável, né? Ele foi aluno meu do ginásio, foi aluno meu da academia 10 ou mais anos. Eu fiz a prova da formatura dele lá na academia. Eu dava o exercício, a função, ele filmava. Aí ele apresentou a filmagem lá, tirou 100.
Legal. Luiz Zeca, grande professor, saudades dos torneios intermunicipais. A Tamara Meite diz que tem saudades das competições, muita lembrança, inclusive do medo vencido de encarar os 1000 metros na barragem. Ah, Ela sim, não escreve falei aqui. sobre isso, hein? A Ledi Rutner diz que adquiriu um CL para marcarmos um jantar de família. Também a Cirlei Heller, aquela Brasília do Heitor carregou uma ovelha de um torneio de vôlei misto em Espumoso. Exatamente. E o Heraldo Lopes... Sem o step. Tinha furado. o Heraldo Lopes escreve, grande abraço, professor Heitor. Meu Heraldo foi um bom aluno. 83, Bem 84, disciplinado. lindas lembranças, lá de Fortaleza dos Valos. Pessoal, se eu esqueci de algum recado, alguma mensagem, algum comentário aqui, me desculpe, entrou muito comentário, né, de uma vez só e a gente acabou se atrapalhando, mas... Tudo foi bem, tudo foi bem tranquilo. Vamos agradecer, porque na verdade é um privilégio. Para mim, principalmente, né, quando eu convidei o senhor prontamente já aceitou o convite. E tenho também a minha lembrança, as melhores passagens lá no ginasião, com o professor Heitor, né, sendo aquele incentivador, aquele animador, aquela pessoa que sabia que a gente podia ir mais longe. Ele tinha essa convicção, né, e tem até hoje, que as pessoas conseguem mais do que elas estão, né, elas conseguem alcançar um resultado melhor na vida delas, né, que a gente, por uma questão hormonal e até mesmo de regulação, a gente vive sempre na linha do conforto, na zona de conforto. E o professor Heitor sabia que o ser humano consegue atingir resultados bons, melhores, basta ele ter foco, determinação, né, e ir buscar essa força interior. Então, uma das grandes lições, eu acho que todo esse povo aqui que comentou, que curtiu, que compartilhou e que ouviu a entrevista, comunga da mesma ideia, né? Que o senhor era uma pessoa que conseguia tirar um pouquinho mais do que a gente achava que era o limite. E isso falta hoje, professor. Falta hoje as pessoas buscarem um pouco mais ou terem incentivadores, né? Hoje tem muitos coaches aí que tentam fazer esse papel, né? Acesse a sua melhor versão, acesse, né, o melhor Andrei e tudo mais. Mas a gente já tinha isso lá no passado. Já tinha, porque pessoas como o senhor já tinham esse entendimento, essa visão de que o ser humano, fisicamente e mentalmente, ele consegue. Se ele quiser, ele consegue ir além daquele limite que ele estabeleceu na mente dele. Então, para todos esses aí, a gente agradece e o senhor é um deles. Muito obrigado. Qualquer coisa que nós precisar de mim, estamos à disposição da comunidade, 15 de novembro também. Eu comecei a dar aula de ginástica lá no Picada Café, durou um mês, foi bom. Aí, quando a hora de acertar, eles não queriam me pagar. Então, lá ainda está muito longe, muito aquém da visão do professor de educação física. Ele não é um professor de educação física. Ele é um ser humano que precisa se alimentar, precisa trocar de carro. Tem as suas despesas também, né? Então, muito agradecido pela oportunidade. E a hora que precisar de alguma coisa da gente, estamos aí. Tá certo. Obrigado. A Jéssica Machado também deixa aqui um abraço, diz que foi uma baita entrevista, muito proveitosa. E a Cirlei Heller também manda os parabéns aí pela escolha do profissional para esta transmissão, esta live. Fechamos então, gente. São 14h com 20 minutos. Professor Heitor Brackmann, nosso convidado no Baú do Esporte desta sexta-feira.